Bomba! Descubra agora de onde veio o primeiro desejo maligno de Satanás. Inscreva-se no canal se você gosta de verdades bíblicas explicadas, pois nosso dever é levar o conhecimento de Deus até você. Deus inicialmente criou Satanás como um anjo, e todos os anjos foram formados por meio da obra de seu Filho, nosso Senhor Jesus. Não existe criatura que ele não tenha feito, conforme João capítulo 1 versículo 3. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e nada existe que tenha sido feito sem a sua influência. No entanto, é importante destacar que Deus, sendo santo, não está envolvido diretamente na criação do mal. Portanto, é claro, tanto pela lógica quanto pela Bíblia, que todos os anjos foram originalmente criados em um estado santo, sendo cada um deles uma criação direta de Deus. Quando Satanás se rebelou contra Deus, não apenas trouxe a ira divina sobre si mesmo, mas também influenciou alguns anjos a se juntarem à sua rebelião. Algumas estimativas sugerem que cerca de 1/3 dos anjos seguiram Satanás nessa revolta. Nesse ponto, Satanás e seus anjos se tornaram genuinamente maus e hostis em relação a Deus, ao seu plano e aos seres humanos que ele criou, conforme Ezequiel capítulo 28 versículo 12 e 19. Os capítulos 28 de Ezequiel e 14 de Isaías são partes importantes quando pensamos sobre como Satanás era originalmente e como ele caiu. Isaías capítulo 14 versículos 12 e 17 nos conta sobre a queda de Satanás do céu e como ele ficou arrogante, desejando ser como o Altíssimo. Antes de sua queda, Satanás desfrutava dos mais altos níveis de poder e prestígio já dados a qualquer criatura. Número 1. De natureza, Satanás fazia parte dos querubins, que são a ordem mais elevada de seres angelicais, de Ezequiel capítulo 28 versículo 14. Número 2. Em posição, dele não era apenas um líder ungido, mas também chamado de querubim guardião e protetor, mostrando que seu papel era cuidar, proteger e proclamar a majestade e santidade de Deus. Número 3. Da habitação, parece que ele estava na presença de Deus, caminhando entre as pedras de fogo, de Ezequiel capítulo 28 versículos 13 e 16. Esses detalhes mostram que Satanás era perfeito, sábio e mais belo do que todas as outras criaturas, tanto em inteligência quanto em atratividade física. No entanto, sua queda aconteceu por causa de sua própria arrogância e desejo de igualar-se ao Altíssimo. O jardim de Deus era como um adorno para ti, com pedras preciosas como rubi, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, lápis-lazuli, turquesa, esmeralda e ouro. Todas essas maravilhas foram feitas para ti no dia em que foste criado. Tu eras o querubim ungido que protege e guarda, colocado na santa montanha de Deus. Tu caminhavas no meio de pedras cintilantes como joias. Eras impecável em teus caminhos desde o dia em que foste criado até que a iniquidade e o mal foram encontrados em ti. Por causa de tua ganância e prática de injustiça e violência em teu comércio, tornaste-te cheio de pecado. Então, fui forçado a te expulsar da montanha de Deus, lançando-te fora como algo profano e impuro, ó querubim protetor, do meio das pedras cintilantes. Perfeição, dessa frase destaca as características pessoais e morais do anjo. Ele era marcado pela perfeição e possuía uma beleza impecável. Desde o momento de sua criação até o instante de seu primeiro pecado, ele trilhava caminhos perfeitos e irrepreensíveis. Este anjo, repleto de sabedoria, destacava-se em beleza, evidenciando ser a mais sublime criação no universo, conforme criado por Deus. Início da perversão, e sem explicar detalhadamente como isso ocorreu, Deus menciona que a iniquidade foi encontrada nele. Uma pista sobre o que aconteceu na mente de Satanás está no verso 17 de Ezequiel 28, teu coração se ensoberbeceu por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, o lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Contemplando sua beleza dada por Deus, ele se fascinou consigo mesmo e se deixou levar pelo orgulho. Em Lucas capítulo 10 versículo 18, Jesus declara, eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. O contexto dessas palavras é o retorno dos 70 discípulos enviados por Jesus para evangelizar. Ao voltarem, alegres pela submissão dos demônios, Jesus os adverte contra o orgulho, indicando que o orgulho é o pecado que dá origem a todos os outros. A natureza orgulhosa e o foco em si mesmo foram os pecados que levaram à queda de Lúcifer e à sua expulsão do céu. Isso serve como um alerta para evitar o orgulho, pois é o pecado que conduz a outros pecados.
O excesso de orgulho resultou na queda de Lúcifer e em sua expulsão do céu. É crucial evitar esse perigo potencial. Lúcifer se elevou devido ao seu orgulho, e Deus o removeu de sua posição original no céu, conforme 1 Timóteo capítulo 3 versículo 6. 28 versículos 18 e 19. Você profana os lugares sagrados por causa de seus muitos pecados e da enormidade de sua culpa, devido à injustiça em seus negócios. Assim, trouxe fogo do meio de você, que o consumiu e o reduziu a cinzas diante de todos que o observam. Todas as nações que o conheciam ficaram horrorizadas, você chegou a um fim terrível e aterrorizante, e deixará de existir para sempre. As palavras ou mercadoria e o tráfico podem se referir à persuasão para sua causa maligna de um grande grupo de outros anjos. Sua habitação foi profanada por seu pecado, e ele enfrentou acusação e punição. Devido ao pecado de Satanás, Deus o expulsou de sua posição especial perto do trono, fora da montanha de Deus. Ele pode ter sido expulso da terra após seu pecado original, conforme lemos na Bíblia, eu te lancei por terra. Deus o acusou de uma rebelião flagrante e o expulsou de sua presença. Sua sentença mais severa é o lago de fogo, conforme afirmou Cristo em Mateus capítulo 25 versículo 41, então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, afastem-se de mim, vocês que estão amaldiçoados. Vão para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. A queda de Satanás foi uma rebelião contra Deus, mas ele continua exercendo poder sobre as pessoas. Sua condenação é certa, mas somente no julgamento final ele será confinado ao lago de fogo. O pecado principal de Satanás parece ser o orgulho, como observamos anteriormente em Ezequiel capítulo 28 versículo 17. Paulo identifica especificamente o orgulho ou a vaidade como a razão para a condenação do diabo. Isaías ilustra seu orgulho expresso em uma rebelião determinada, mencionando as 5 declarações eu farei nos versículos 13 e 14. Essas declarações expressam a autoafirmação e rebelião de Satanás, provavelmente lembrando seus objetivos iniciais em sua condição original, antes de ser expulso da presença de Deus. Este parece ser o contexto da acusação, provavelmente feita por Deus no verso 13. As 5 afirmações falam das aspirações de Satanás de ascender acima da esfera em que foi criado e posicionado. Ele declarou sua própria vontade contra a benevolente vontade do Altíssimo. Número 1. Eu subirei aos céus. Dado que Satanás tinha acesso direto à presença de Deus como querubim líder, essa declaração não indicava apenas uma visita, mas a intenção de permanecer lá. Isso sugere que ele desejava residir no lugar de Deus, possivelmente, almejava ser reconhecido em um nível equivalente ao de Deus. Número 2. Eu levantarei meu trono acima das estrelas de Deus. As estrelas, como mencionamos anteriormente, são representativas dos anjos. Número 3. Eu me assentarei no monte da Assembleia, conforme Isaías capítulo 2 versículo 2 e Salmo capítulo 48 versículo 2. O monte da Assembleia é um centro de administração do reino de Deus e está associado ao governo terreno do Messias desde Jerusalém. Satanás almejava governar sobre esses assuntos. Número 4. Eu subirei acima das alturas das nuvens. Lúcifer possuía uma esplêndida glória interior, um reflexo de seu Criador. Contudo, agora ele ansiava por uma glória que superasse a de Deus ou fosse igual a ela. Número 5. Eu me farei semelhante ao Altíssimo, e isso representa o ápice do desejo de Satanás de igualar-se a Deus, buscando ser semelhante ao próprio Criador, o Altíssimo. Essa é a culminação de todos os atos anteriores de autoafirmação e rebelião contra Deus. Por que, dentre todos os títulos de Deus, Lúcifer escolheria esse para si mesmo? 2 coisas são cruciais para entender. Primeiro, Satanás não queria ser diferente de Deus, ele admirava o poder e a autoridade de Deus e desejava isso para si mesmo. Ele preferiria usurpar a autoridade de Deus do que se submeter a ela, porque ninguém pode ser como Deus e ainda permitir que Deus seja Deus, pois não há ninguém como ele. Deus não compartilhará sua glória ou posição com mais ninguém. Em segundo lugar, ele pretendia ser semelhante a Deus principalmente em termos de autoridade e controle. Ele planejava substituir Deus, mas acabou sendo um falsificador, não um substituto. Com a rebelião, ocorreu uma transformação na personalidade de Satanás. Toda a santidade que ele havia recebido de seu Criador foi perdida, e a corrupção assumiu o seu lugar. Mesmo em reflexo,
ele já não podia mais ser como Deus, conforme Isaías capítulo 42 versículo 8: Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens esculpidas. Os versículos de Isaías destacam a singularidade de Deus, enfatizando que não há outro Deus além dele. Ao buscar ser semelhante a Deus, Satanás rebelou-se contra essa singularidade. As razões pelas quais o pecado de Satanás é especialmente repugnante incluem: primeiro, não havia precedente, e isso marcou o início de uma revolta contra o Deus Santíssimo. Segundo, dele era adorável e perfeito quando foi criado, e nada lhe faltava. Terceiro, possuía o mais alto nível de sabedoria, e isso destacava ainda mais a glória e a bondade de Deus, contra quem ele pecou. Quarto, ocupava uma posição elevada, Deus o havia agraciado com o privilégio de realizar um serviço importante. Quinto, era perfeito e santo, e desfrutava do prazer de ter uma comunhão íntima com Deus. Lúcifer, a estrela da manhã, o filho da aurora, que brilhava com a luz santa de Deus, tornou-se Satanás, o adversário de tudo o que Deus representa. Mesmo expulso de sua posição exaltada, o texto sugere que sua influência e poder ainda eram significativos. Nem mesmo Miguel, o arcanjo, ousou emitir um julgamento contra ele. O julgamento de Deus teve que vir em sua retidão moral diante de um pecado tão grave. Satanás será lançado ao Sheol, às profundezas do abismo, e todos os que o seguem também, conforme Isaías capítulo 14 versículo 15. Isaías capítulo 24 versículos 21 e 22 retratam o momento em que o Senhor visitará e punirá os anjos caídos do céu e os reis da terra. Eles serão reunidos como prisioneiros em uma masmorra e fechados em prisão. Após muitos dias, serão visitados e punidos. Embora o tempo exato da queda de Satanás não seja revelado, podemos deduzir alguns limites temporais com base nas Escrituras. Se considerarmos que os anjos foram criados, conforme Gênesis capítulo 1 versículo 1, no princípio, Deus criou os céus e a terra. A queda deles ocorreu após este ponto, especificamente em Gênesis capítulo 1 versículo 31, onde o Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. E houve tarde e manhã, o sexto dia. No entanto, é possível que os anjos existissem antes da criação dos céus e da terra. Os anjos estavam presentes quando Deus lançou os fundamentos da terra e definiu suas medidas. Isso é evidenciado pelo momento em que as estrelas da manhã cantaram juntas, e todos os filhos de Deus aclamaram com alegria, como mencionado em Jó capítulo 38 versículo 7, quando as estrelas da manhã juntas cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam. Todos os anjos se alegraram com Deus nesse evento. Então, algum tempo após a criação original dos céus e da terra, que eram muito bons, Satanás e seus anjos caíram. Certamente, Satanás caiu antes do relato de Gênesis 3, onde a tentação de Adão e Eva foi registrada, ele caiu antes da criação do homem. No entanto, se essa queda ocorreu antes ou depois da criação do homem permanece desconhecido. A Bíblia deixa claro que Satanás tem anjos que obedecem aos seus comandos e lutam por suas causas, como mencionado em Mateus capítulo 12 versículos 24 e 26. Quando os fariseus ouviram Jesus expulsar demônios, acusaram-no de fazê-lo por meio de Belzebu, o príncipe dos demônios. Jesus, conhecendo seus pensamentos, respondeu que um reino dividido contra si mesmo é devastado, e uma cidade ou casa dividida não subsiste. Ele questionou como o reino de Satanás poderia subsistir se ele expulsasse a seus próprios seguidores. Em Mateus capítulo 25 versículo 41, Jesus declara que, no julgamento final, dirá aos que estiverem à sua esquerda para se afastarem para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. O Apocalipse capítulo 12 versículo 7 descreve uma guerra nos céus entre Miguel e seus anjos e o dragão com seus anjos. Na revolta inicial contra Deus, Satanás procurou o apoio de outros anjos. A expressão "a iniquidade do teu comércio" pode referir-se a Satanás persuadindo outros anjos a se unirem à sua causa rebelde, alinhando-se com seu plano de governar sobre eles, conforme Isaías capítulo 14 versículo 13. Após seduzir esses anjos, não houve retorno para eles, e estavam condenados a uma vida de decadência moral. Pode-se inferir que até um terço de todos os anjos existentes tenham se juntado a Satanás em sua rebelião, conforme Apocalipse capítulo 12 versículo 4, da sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu, e as lançou sobre a terra.
Os seres humanos naturalmente se questionam sobre por que um Deus bom e poderoso permitiria a queda de Satanás e seus anjos, introduzindo o pecado no universo e afetando tanto os anjos quanto toda a humanidade. É importante lembrar que a mesma Bíblia que relata o início e a continuação do mal também apresenta Deus como santo, justo e perfeito em todos os seus caminhos. Ele não pode não promove o pecado, Tiago capítulo 1 versículo 13. Ao mesmo tempo, a Bíblia mostra Deus como onipotente e soberano, tendo controle completo sobre tudo e não tendo rivais, Isaías capítulo 41 versículo 4. Quem fez e realizou isso? Chamando as gerações desde o princípio. Eu, o Senhor, o primeiro, e com os últimos eu sou. Ele guia os destinos das gerações das nações desde o início, existindo antes mesmo do início da história. O Deus eternamente presente e imutável, eu sou Ele, como diz Isaías capítulo 43 versículo 13. Desde a eternidade, eu sou Ele, e não há quem possa libertar das minhas mãos. Eu ajo, e quem pode revogar ou reverter isso? Finalmente, Deus punirá para sempre os malfeitores no lago de fogo e administrará a presença do pecado no universo para sempre, quando Ele fizer todas as coisas novas, Apocalipse capítulo 20 versículos 10 e 15. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre ardente, onde também estavam a besta, o anticristo, e o falso profeta. E eles serão atormentados dia e noite para todo o sempre no lago de fogo, a separação eterna de Deus. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Satanás não era um anjo comum, ele era um querubim guardião ungido por Deus. Lúcifer, ocupando a posição mais elevada entre os anjos, estava no meio do fogo de Deus na eternidade passada, liderando toda a hoste angelical em louvor e serviço a Yahvé. Como, então, o mal poderia ser encontrado em um anjo tão elevado? Deus concedeu a esse ser perfeito a capacidade de escolher, permitindo-lhe servir voluntariamente em vez de por obrigação. Deus não forçaria Lúcifer a adorá-lo, preferindo uma adoração voluntária. No entanto, Lúcifer escolheu rebelar-se contra Deus e usurpar sua autoridade, resultando em sua graciosa expulsão do céu e sua queda à terra. Um dia, ele será julgado e lançado no lago de fogo e enxofre, onde será atormentado eternamente. O inferno foi originalmente designado para Satanás e os anjos que se rebelaram com ele. As pessoas acabam no inferno porque escolhem se unir a Satanás em sua rebelião contra Deus, recusando-se a aceitar a salvação em Cristo. Antes de sua queda, esse anjo era perfeito em todos os sentidos, com sua perfeição destacada por sua beleza. No entanto, o orgulho conduziu à rebelião. É crucial compreender que Satanás é uma criação, não um equivalente maligno de Deus, carente de onipotência, onisciência e outras qualidades divinas. Devemos confiar que Deus está no controle, conforme declarado em Ezequiel, onde ele se apresenta como o Senhor, realizando ações para que todos saibam que ele é o Senhor. A narrativa de Satanás se alinha ao tema de Ezequiel, revelando que Deus tem controle total sobre Satanás do começo ao fim. Agora, compreendemos a representação de Satanás, impulsionada pelo orgulho, e sua destruição ocorrerá como resultado de sua própria arrogância, orgulho e rebelião contra Deus. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos no WhatsApp, para que mais pessoas possam ver verdades da Bíblia explicadas. E deixe nos comentários o nome de alguém para oração.